vereador capitão Ramon Teles, da tribuna. Ah, foi no governo do Bolsonaro que a senhora comprou? Olha aí, ó. Olha aí. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, os bombeiros voluntários, os bombeiros militares. Inicialmente, vamos por Caxias. Vamos começar por Caxias do Sul. Eu peço que o meu assessor implemente aqui o vídeo. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de apresentar aqui uma solução lá por aquele caos no trânsito que nós temos na Bazei. Esse é o primeiro assunto que eu trago aqui hoje no meu grande expediente. Hoje, nós temos lá um viaduto em cima do Bazei, no entanto, ele está subempregado. Por quê? Porque os veículos que vêm do shopping e vão em direção à área central e passam por baixo do viaduto, eles podem seguir reto por baixo do viaduto. No entanto, se eles fossem seguir reto, eles deveriam vir por cima do viaduto, para esse que tem um viaduto lá naquele local. E isso acaba interrompendo aquele trânsito. Vendo esse fato, qual foi a solução que nós encontramos mais viável? Os veículos que vêm do shopping em direção à área central e que desejam seguir reto, eles obrigatoriamente deverão realizar uma conversão à direita, seguir à frente pela perimetral sul até a próxima rua, fazem um retorno, voltam pela perimetral sul e depois fazem a conversão à direita. Ou seja, fazer a interrupção da rotatória que tem embaixo da Bazei. Isso, inicialmente, para aqueles condutores que não estão acostumados, vai causar um pouco de estranhamento. No entanto, no decorrer do tempo, isso vai ser melhor. Por quê? Esse pequeno fato vai fazer com que os veículos que apenas desejam atravessar as perimetrais não fiquem mais bloqueados no trânsito como eles ficam hoje. Hoje, senhoras e senhores, os condutores, entregadores, motoristas de aplicativo, enfim, todos os condutores de Caxias do Sul ficam parados ali em frente à EPI do Floresta cerca de 10, 15 minutos, quando não mais, aguardando aquele local. Por que isso acontece? Porque a rotatória circular, como tem embaixo do Bazei, ela permite apenas um veículo circulando a rotatória por vez. Uma mão, e ali nós temos 4 encontros de mãos. Então, essa modificação seria realizada apenas um ajuste naquela via. Do outro modo, esse é o mais simples de resolver. Do outro modo, para fazer um retorno, antes da rotatória circular, que tem embaixo do viaduto, nós temos uma área com um grande pé direito e uma área de passagem de pedestres. E é uma área grande que daria para fazer um retorno para quem quer retornar para a RS. Eu saí do shopping e eu quero retornar para a RS sem interromper o outro ponto, eu retorno antes da rotatória. Do mesmo modo, se eu estou vindo da área central e eu quero retornar para a área central, eu retorno antes da rotatória. Esses ajustes possibilitariam que aquele viaduto da Bazei, como foi feito no governo Sartori, funcionasse plenamente. Hoje, senhoras e senhores, aquele viaduto que lá está, ele está totalmente subempregado. Subempregado. Por quê? Porque ele não está atuando na sua plena capacidade. Quando nós temos um equipamento, um grande investimento realizado dessa monta, nós temos que utilizá-lo na sua plena capacidade. Porque senão, nós estamos gastando o nosso dinheiro público em vão. Então, com isso, eu faço essa solicitação para a Secretaria de Trânsito
encaminho ao secretário e também ao secretário de Planejamento, já fiz uma reunião com ele, para realizar esses ajustes, visando melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade de Caxias do Sul. Embora sejamos uma cidade de interior, nós somos grandes, então nós precisamos de mobilidade urbana. Lembro a todos que mobilidade é dinheiro gerado. Nós vamos trazer mais turistas com mobilidade, porque hoje em dia, quem quer sair em Caxias do Sul às 6 horas da tarde? Só quem é obrigado a sair de casa, porque é o pior horário que tem. E não é porque toda a cidade é assim, não. A gente pode melhorar alguns pontos. Sim, alguns pontos podem ser melhorados. A gente não vai poder ver se tem uma goteira na minha casa. Eu vou me acostumar que essa goteira sempre esteve ali ou eu vou solucionar aquela goteira? Então, é isso que nós temos que fazer. Olhar o problema, enfrentar o problema. Qual é a solução? Vamos buscar uma solução. Tem solução que é barata. Não necessariamente nós precisamos gastar milhões com soluções, não. Tem solução barata e fácil de resolver. Basta a gente ter vontade. Esse é o primeiro assunto. Obrigado. Vereador Ramon, se o senhor me permitiu uma parte sobre o primeiro assunto. 1 minuto, por gentileza, meu colega. 10 segundos, eu só fiquei com dúvida de como se daria o retorno no meio da perimetral. Se ali... Antes. Se o senhor puder voltar no outro... Isso. Faço minha dúvida. O retorno da perimetral seria lá na Rua das Gardênias, e o outro retorno seria ele na próxima rua, que agora não recordo o nome, mas é uma rua que tem um semáforo. Mas é aquele tipo de retorno que você realiza no eixo central, né? Um retorno semicircular. Você já entra na faixa da esquerda, porque o que acontece hoje na perimetral? Hoje na perimetral nós temos estacionamentos ao longo de toda a perimetral. Senhoras e senhores, não pode ter estacionamento ao longo de toda a perimetral, porque é uma via de fluxo rápido. E eu ando pela perimetral e vejo que só são alguns pontos que esse estacionamento de fato é utilizado. A população, como um todo, pode estacionar os seus veículos nas ruas que são perpendiculares à perimetral. Por quê? Deixando essa terceira faixa para trânsito de veículos. Seria isso. Tá bem? Próximo assunto. Exato, exatamente. Agora, não, no grande expediente mesmo. Bota a plaquinha do grande expediente. Essa aí. Obrigado. Outro assunto, não menos importante, comecei por Caxias do simples para o avançado, né? Do próximo para o afastado. Então aqui eu falo a respeito do Brasil. Eu gostaria de parabenizar a todos os brasileiros que no último domingo estiveram reunidos em todas as capitais, no Brasil inteiro, aqui em Caxias do Sul também, realizando o movimento chamado Reaja Brasil. Parabéns a todos os brasileiros, parabéns a todas as famílias, o movimento pacífico, mostrando a força que a direita tem. Senhoras e senhores, e qual foi o maior pedido de todos os membros naquele local? Anistia. Anistia para pacificar o nosso país. Senhoras e senhores, em outra época, não tão distante, isso já foi votado no Congresso Nacional. Hoje, nós temos cerca de 300 parlamentares dos 513 que querem pautar anistia. Ou seja, nós não estamos pedindo para aprovar a anistia, nós estamos pedindo para, ao menos, que ela seja pautada no Congresso Nacional. Lá no Congresso, nós temos os representantes do povo. E se lá nós não representamos a maioria com esses 300 parlamentares, obviamente que nós vamos ter os parlamentares contrários. Isso é a democracia. Mas, se 300 parlamentares desejam que ela seja pautada, mais os líderes partidários, então ela há de ser pautada. Nós não podemos deixar na mão do Supremo Tribunal. O Congresso é a voz do povo, é a casa do povo. Se o Congresso não tem autonomia para votar aquilo que ele deve votar, para que serve o Congresso, então? Para que serve o Congresso Nacional? Então, se nós temos essa maioria e é interesse
público que seja aprovada uma anistia ampla, geral e restrita, assim como já foi aprovada em outras épocas. Nós temos aqui, no ano de 1979, já falei isso outra vez aqui na tribuna, o presidente Figueiredo, ele votou uma anistia ampla, geral e restrita. E, senhoras e senhores, naquele momento, nós tínhamos sequestro de autoridades. Hoje nós não temos isso. Nós vivemos em outro período. Naquela época, diziam era ditadura. E nesse ano, nós não estamos, talvez, numa ditadura. Então, nós precisamos que o Congresso exerça o seu poder de voto lá no Congresso Nacional e nós precisamos que seja votada, colocada em pauta, a anistia ampla, geral e restrita. Obrigado. Obrigada, vereador Ramon. Com a palavra, o vereador